Sejam todos muito bem-vindos a esse 14º CEMEP. O vídeo nós vamos gravar, o tema principal é Mapeando o Ecossistema Digital Brasileiro. É mais uma vez um prazer receber executivos importantes da indústria de meios de pagamento no país. Bem-vindos todos. André Davi Marques, diretor de produtos, cartões e digital do Bradesco. Marcelo Marques, diretor de negócios da Elo. Rodrigo Carneiro, diretor de varejo da Rede. Paulo Rogério Caffarelli, presidente da Cielo, e Oscar Petezzoni, diretor executivo da Visa Consulting Analytics. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. Do ponto de vista do consumidor, estamos vivendo uma grande aceleração da digitalização no país e no mundo. Os consumidores estão adquirindo novos hábitos, experimentando novos meios de pagamento, tanto no e-commerce quanto em transações presenciais. Aí uma pergunta geral para vocês, começando por você, André. Como os impactos de todas essas transformações foram sentidos dentro das empresas de meios de pagamento eletrônico? Olá, Ricardo. Obrigado aí pela pergunta. O impacto tem sido muito grande, né? A gente vê que cada vez mais, e principalmente agora com a tecnologia e os meios digitais, a gente percebe que os consumidores cada vez mais têm desagregado, não querem mais desagregar a sua experiência do próprio meio de pagamento, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma transformação muito grande dentro do setor, né? Principalmente as empresas têm que, nesse momento, tentar se adequar cada vez mais a acompanhar esse ritmo da tecnologia. Então, vamos lá, né? Falando um pouco aí do que a gente vem presenciando, essas transações, vamos lá, troca de pontos no próprio POS das máquinas, a própria tecnologia de cartão virtual, o próprio meio de pagamento, quando a gente fala numa compra por e-commerce, tem sido um grande desafio aí no acompanhamento das questões dessa experiência ser muito mais fluida, né, do que era no passado. Então a gente tem um desafio muito grande, principalmente os emissores, adquirentes e também, obviamente, as bandeiras, no que tange as questões de fraude, nas questões que são da própria transação. Então, a gente vem, obviamente, aperfeiçoando, vem trazendo uma grande revolução para que essa experiência seja cada vez mais fluida, né? E aí acompanhar, obviamente, toda a necessidade e toda a exigência que o consumidor vem tendo, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente vem passando, essa aceleração tem ganho aí um ritmo bastante acelerado, né? Então, acho que, para começar aí, né, nossa discussão, vem aí essas questões mais voltadas à própria transação, né, em si, né? Independente se no ponto de venda ou no próprio e-commerce, né, nos meios digitais, a gente tentar levar para o nosso cliente, para o usuário do meio de pagamento, uma experiência fluida, uma experiência que não se dissocia mais da compra, né? Ou seja, cada vez mais a gente fazer com que isso se torne algo muito aliado aí à necessidade do cliente. Ok. Ô, Ricardo, alguém eu posso fazer um comentário aqui? Eu gostaria de claro, fazer um Rodrigo. comentário. Primeiro, um enorme prazer aqui estar com vocês, aqui com esse grupo que é sensacional, aqui trabalha nessa indústria, acho que para promover um ambiente na sociedade de muita segurança também. Eu acho que esse ambiente digital é um ambiente que, de um tempo para cá, foi adotado aqui pela sociedade como um todo, seja por estabelecimentos ou por consumidores, e eu acho que o nosso papel aqui como participante dessa indústria é fazer esse movimento com muita segurança, e eu acho que a nossa indústria tem mostrado muita capacidade nessa direção, né? Os investimentos que nós tivemos, que todos esses participantes aqui fizeram sobre a ótica da segurança, também há de se notar, porque passar por esse momento que nós estamos passando, sem todo esse investimento que foi feito durante muitos anos, né? Não é um investimento que vem desse ano, é um investimento que vem de muito tempo, eu acho que fez com que a sociedade pode, de forma segura, fazer essa opção por utilizar as compras de meios digitais
e manter o seu nível de consumo para a sociedade como um todo, que é extremamente importante, né? Então, eu acho que a indústria faz um papel aqui de investimento nesse ambiente de segurança que é muito importante para essa transição digital. Ok, alguém quer mais fazer algum comentário? Eu posso passar para a segunda pergunta. Só dar uma última complementada aqui. Vai lá, Marcelo. Vai lá, Oscar. Vai lá, Angel. Não, só para complementar aqui, acho que o Rodrigo comentou algo super importante, que é todo esse investimento e toda essa mobilização do setor, né, em relação a melhorar essa experiência, né, aprimorar a experiência do consumidor, né. Quando a gente fala de canal digital, tem muita coisa que foi alterada, né, principalmente nos comportamentos relacionados à fraude, né. Várias das empresas tiveram que rever, porque hoje, né, se tornou algo comum você entrar num determinado horário, que antigamente você pensaria que é um horário totalmente de fraudador, com itens que não eram corriqueiramente, né, comprados, né, ou adquiridos, né, e então as empresas tiveram que rever suas regras, né, de prevenção à fraude, inclusive, para adaptar, né, esse novo perfil. A jornada de decisão desse consumidor, ela está cada vez mais digital, né, no dia a dia, e esse consumidor, ele quer tudo, né, ele quer ter uma experiência personalizada, ele quer ter uma experiência ágil, ele quer ter uma experiência segura, e acho que a indústria vem trabalhando aqui em todos os seus pontos dessa cadeia para proporcionar isso. Só complementando, primeiro, Ricardo, um prazer estar aqui nesse CEMEP, mesmo que digital, né? Um pouco diferente dos anteriores, e um prazer estar aqui com esse grupo aqui, super bacana também. Mas acho que só complementando um pouco do que o Rodrigo falou e o Oscar, acho que uma grande diferença que a gente sentiu aqui no nosso setor de meio de pagamento é que a gente acabou pegando todos os impactos de todos os setores da economia, né? Então, a gente pegou aqueles setores que tiveram uma queda absurda aí de 80%, 90% de volume aí a partir de março do ano passado, né, e que demandaram uma atenção, eventualmente uma atenção do nosso lado também para adequar alguma coisa relacionada a processo e tudo mais, e a gente também viveu esse boom, principalmente do online, do digital, onde foi super importante a participação do nosso setor como um todo, né? A hora que você vê um delivery, né, aumentando e vendas no e-commerce aumentando como aumentaram, né, acima de 3 dígitos aí de crescimento, e muitas vezes em muitos setores, o nosso setor foi fundamental para que isso acontecesse e para que a gente realmente não parasse mais do que já parou, né? Então, tem essas questões de segurança, tem as questões do que estava vindo, novas soluções de pagamento, novos métodos de pagamento online também que já estavam sendo discutidos pela indústria e que foram acelerados durante a pandemia, né? Então, acho que a gente teve um papel, como indústria, a gente teve um papel fundamental nesse período que a gente passou e que ainda vem passando aqui em todo o mundo, né? Ok. Bom, podemos passar para a segunda pergunta? Lembrando que aqui, eu vou começar por você, Cafarelli, e lembrando que todos os outros, se puderem manter os microfones desligados enquanto não estão falando, é ótimo. Mas vamos lá. Dentro de tudo que nós estamos falando, os estabelecimentos comerciais também tiveram que se adaptar rapidamente a esse novo cenário, né? Ninguém estava preparado para ele. Como eles sentiram esses impactos, né? Em se tratando de segurança, experiência de compra, e como as empresas, as adquirentes, os ajudaram nesse momento? Ô, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Queria saudar todos os colegas presentes aqui. É uma honra estar com vocês aqui nesse bloco. E, na verdade, a gente tem que levar em consideração que a pandemia acabou, de uma certa maneira, acelerando um processo de uma forma muito enfática, na medida que muitas dessas soluções que nós incrementamos durante a pandemia eram soluções que já existiam à disposição dos nossos clientes, à disposição dos usuários. Fato é que tem um aspecto cultural aí a ser considerado também. Quando a gente fala isso, observe o seguinte, mesmo considerando, né, o que o Marcos falou, que no setor tanto de transporte aéreo quanto de viagens e turismo, que é um setor que costuma usar muito, por exemplo, a transação e-commerce, independente da redução brusca que a gente teve nesses setores, praticamente a gente saltou de 10% que era utilizado e-commerce em 2019 para mais de 20% em 2020. Quer dizer, então, praticamente independente dessa mudança, nós dobramos o uso de e-commerce dentro do setor todo. Com relação ao QR Code,
Quando a gente compara 2020 com 2019, nós crescemos 83% nesse período todo. E o contactless, o NFC, nós crescemos 118%. Então, aqui eu acho que é um ponto que, de certa maneira, considerando que o usuário, ele tem, no momento que ele necessitou, no momento que ele esteve, um restaurante esteve com as suas portas fechadas, precisava fazer uma venda, o e-commerce cai como uma luva para ele, quer dizer, traz segurança, não tem dados colocados nessa transmissão, e, de certa maneira, a gente acabou trazendo uma questão de conveniência, tanto para o usuário final quanto para o próprio lojista. O que está acontecendo hoje, e a gente tem que enxergar esse mercado, principalmente sob a ótica nossa aqui de adquirentes, não mais sobre o B2B, né? Mas você tem que enxergar o B2B2C, ou seja, no final da história, o que está acontecendo no nosso país hoje é uma grande inflexão voltada para outras alternativas de pagamentos, obviamente sustentado por uma estrutura criada há algum tempo, e essa estrutura é importante, esse modelo de 4 pontas. Você tem a bandeira, você tem a adquirência, você tem o lojista, você tem o banco emissor, mas fez com que a gente pudesse efetivamente ter uma mudança de patamar. Cada país acaba caminhando um pouco para um tipo de solução. China migrou direto do dinheiro físico para o QR Code. Na Austrália, predomina, né, 70% das transações acontecem em NFC. E aqui no Brasil, você tem condições que, no meu ponto de vista, eu entendo que nós vamos ter vários tipos de alternativas a meios de pagamentos. Então, está chegando aí o Pix, tem o WhatsApp Pay daqui a pouco também. Você tem uma série de soluções que vão acontecer concomitantemente a isso. Talvez o maior desafio que a indústria tenha, e a gente precisa trabalhar muito forte nisso, é o processo de inclusão de meios de pagamentos. O Brasil ainda tem uma informalidade na economia muito forte, e essa informalidade, ela às vezes, ela evita que a gente migre transações que acontecem hoje por meio de dinheiro, né, colocando em risco a população, colocando em risco as cidades, etc., para meios alternativos de pagamentos. Então, o maior, digamos, desafio que nós, da indústria, temos hoje é fazer com que essas diversas alternativas de pagamentos possam ser úteis para cada um na sua conveniência e na sua comodidade. Rodrigo, quer completar? Olha, quero sim, Ricardo, obrigado. Eu concordo absolutamente com os pontos que o Caffarelli comentou. Eu queria adicionar só uma perspectiva, talvez, do pequeno e médio varejista, né, que eu acho que é o pequeno estabelecimento, aquele estabelecimento que até então tinham alguns mais engajados nessa transformação digital, outros que até tinham a intenção de fazer isso, mas não faziam a menor ideia de como fazer, e aqueles últimos que eram até meio refratários, ou seja, não queriam, fugiam um pouco disso. Eu acho que a pandemia excluiu esse último, né? Eu acho que esse último praticamente deixou de existir por uma questão de subsistência, e eu acho que o nosso papel como credenciadoras, ao longo dessa jornada, foi o de ajudar, sobretudo aqueles que eram menos engajados, por falta de conhecimento, a fazer essa transição. Como bem o Caffarelli disse, muitas das soluções já estavam ali disponíveis, talvez elas foram melhor formatadas, tiveram mais investimentos, mas o processo educativo para transformar a experiência desse pequeno varejista para esse ambiente digital, eu acho que foi o nosso maior desafio. Eu acho que a gente fez isso com muito sucesso. Eu acho que em muitas companhias aí, eu posso falar especificamente aqui da rede, a gente viu os números de pequenos e médios varejistas no ambiente digital mais do que dobrar ano contra ano em termos de faturamento. Então, e já de portfólios muito representativos, né, portfólios grandes. Então, esse médio e esse pequeno varejista hoje, ele encontra soluções bastante adaptadas para a realidade dele e para o negócio dele. E só para fechar, eu acho que o nosso último estágio aqui é ajudá-los a conectar com a audiência, porque no final do dia nós temos que ajudá-los a vender mais, né? O pequeno médio varejista, ele às vezes precisa de ajuda, de auxílio para essa transformação aqui, para esse crescimento. E ligá-los à audiência qualificada para que ele venda mais, talvez seja um dos nossos desafios, e existem inúmeras iniciativas que a indústria vem montando
para ajudar esse pequeno e médio varejista, umas com mais sucesso, outras com menos, mas eu não tenho dúvida de que isso a gente vai fazer muito bem, seja conectando a marketplace, seja conectando a outros tipos de audiência, mas ajudando esse pequeno e médio varejista a vender mais, sobretudo nesse momento, mas também depois que sair dessa etapa. No final da história, né, Rodrigo, a nossa função é ajudar quem quer vender a aproximar de quem quer comprar, né? No final da história é muito simples. Exato. Ok. Senhores, vamos passar para o Oscar, explorar você um pouquinho. E, como sempre, aberto aos demais para comentar. Como é que a indústria de meios de pagamento tem trabalhado para ofertar uma experiência cada vez mais fluida para o consumidor brasileiro? Obrigado, Ricardo. Comentar também que é um prazer aqui estar com todo esse grupo. É sempre bom a gente debater, principalmente aqui no CEMEP, é um ótimo espaço para a gente fazer isso. A indústria, acho que tanto o Paulo quanto o Rodrigo já estavam comentando algumas coisas, em relação a essa mudança de hábito, como que é o nosso papel, de conectar. Então, realmente, a natureza da nossa indústria, ela está em você conectar, quem quer comprar com quem quer vender, e tornar essa experiência a melhor experiência possível. Quando a gente olha, e a gente tem debatido muito esse assunto aqui internamente na Visa, e também trabalhado muito em prol dessas soluções, você tem o primeiro ponto, quando a gente fala desse mundo digital, do ecossistema cada vez mais digital, que a gente tem comentado mais diretamente, que ele está relacionado a essa necessidade de você tornar a relação próxima e personalizada. Então, a indústria vem investindo muito nisso. Quando a gente olha, você ter uma possibilidade, uma forma segura de você fazer compras mesmo à distância, e também com tecnologias quando você tem a visão de presencial dentro de um estabelecimento, Então, a gente fala aí de diversas soluções, quando a gente entra com o QR Code, quando a gente tem as tecnologias de NFC, Hoje, o Brasil, quando você olha aí dados, de um levantamento recente nosso, a gente está falando que 9 em cada 10 emissores aqui no Brasil, eles já emitem diretamente seus cartões, seus plásticos, com a tecnologia NFC embarcada, o que já é um número excelente, e a tendência é cada vez que isso saia 100%, e também a rede de aceitação, que hoje mais de 95% dos POS eles já estão habilitados para receber esse tipo de transação. Com a entrada da própria pandemia, com o advento da pandemia, e aí acho que o Caffarelli tinha comentado, ajudou muito a impulsionar coisas que já existiam. Quando a gente olha ainda o Brasil em termos de contactless, por exemplo, a gente ainda está muito abaixo de vários países que têm isso já muito desenvolvido. Acho que foi colocado o exemplo da Austrália com relação a isso. O Brasil ainda, se pega aqui a América Latina, você tem países como o Chile e o Peru, que são super bem desenvolvidos nessa tecnologia, e o Brasil ainda conseguiu dar uma guinada muito forte nesse período de pandemia, saindo aí de uma média de 4%, 5%, chegando aí a números de entre 12% e 14% dessas transações. Então, isso já é um fator super importante, é uma tecnologia que já estava à disposição e ela está se tornando cada vez mais familiarizada. Tem um segundo ponto, que a gente comenta também bastante aqui, que é um pouco, assim, o front office, ele já é bem digitalizado, O desafio agora está em você digitalizar o back-end, o back-office, dentro dessa história toda, Então, isso também tem um investimento grande que as pessoas não têm, normalmente, noção, por detrás, mas o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de tokenização, por exemplo, que é um super ponto importante, dentro de uma transação, para você trabalhar, evitar fraude. Então, tem todo um trabalho ainda de desenvolvimento também, que vem sendo feito, com essas tecnologias, para impulsionar a venda. E tem um terceiro ponto, que eu acho que aí talvez seja o mais importante, que a gente fala que o consumidor, ele quer ser atendido aonde ele quiser, ele da forma que ele queira pagar. Então, nossa missão aqui, como indústria, está em disponibilizar essa experiência de pagamento. Ela tem que ser, sim, uma experiência fluida, porque de toda a operação de compra, talvez a mais dolorida, entre aspas, é você fazer o seu desembolso,
Então, se a gente consegue tornar isso uma experiência ainda mais fluida e agradável, né, no momento, seja num canal presencial diretamente, ou seja, num canal não presencial, isso favorece muito o crescimento da nossa indústria. Então, acho que muito nessa linha, Ricardo, de como que a gente tem investido, as tecnologias, elas estão disponíveis, né, cada dia mais, e elas estão se tornando cada vez mais familiarizadas por parte do consumidor e dos comerciantes, o que é mais importante aí, porque a gente consegue trabalhar 2 pontos que eu acho que são super cruciais aqui para a nossa indústria, que é você reduzir a informalidade, né, você consegue trabalhar essa redução da informalidade, e a questão do dinheiro, né, que a gente já teve alguns debates em relação a isso, né, em próprios CEMEPs, em outras audiências que eu participo, que ainda é o nosso adversário em comum, e ainda você tem uma quantidade muito grande de transação em dinheiro. Ok. Quem quer complementar alguma coisa? Eu só queria comentar uma coisa. Desculpa. Vai lá, André. Vai lá. É muito rápido. Bom, eu concordo com esse ponto. Eu acho que a grande aceleração que a gente teve agora é marcante, né? Então, em 10 anos, a gente tinha uma penetração no e-commerce aí de 7%, a gente foi para 12% em 10 semanas, né? Com a pandemia, né? Quer dizer, isso mostra, obviamente, que o hábito muda completamente por uma questão completamente exógena aí, né? E óbvio que a indústria toda já estava preparada e só fez acelerar suas capacidades, né, para isso. Mas um ponto que eu acho interessante que o Oscar falou e que todos aqui já mencionaram é sobre essa experiência, né, do consumidor, né, porque hoje a gente fala muito da questão do e-commerce, mas em breve, obviamente, tudo dando certo, a gente acaba voltando para um ambiente externo também, né, de compras e no ponto de venda, né. E eu acho que tem uma coisa que é super importante aí que foi mencionada e que a gente tem que ter em mente, que é a mudança, né, do consumidor, né. Aquele consumidor tradicional que pagamento era segregado à transação, onde aquelas vantagens que a gente tinha eram sempre no pós-transacional, né. A gente sempre dava alguma coisa ou incentivava sempre no pós-transacional. Isso mudou bastante com o advento da tecnologia, né? Fazendo com que o consumidor do futuro ele espere, além da tecnologia dos meios digitais, mas também nos meios físicos, e ele tem essa experiência fluida, um pagamento unificado, a experiência na transação, né? Ou seja, um ecossistema unificado, onde as vantagens incorporadas sejam no momento daquela transação, né? Ofertas instantâneas, enfim, a jornada única, né? E a resposta imediata que nós, dentro da nossa cadeia, dentro do nosso ecossistema, a gente pode dar esse cliente. Então, acho que acho que é o grande ganho que a gente vai ter com tudo isso, né? Com essa experimentação que a gente teve que viver, é justamente não só no meio digital, mas também no físico, mudar a experiência do nosso usuário, né? De cartão, ou dentro do meio de pagamento, seja ele com wallet, seja ele com trocas através de QR Code, enfim, qualquer tipo de transação que a gente venha a ter. Então, acho que essa experiência, de fato, mudou e vai continuar rapidamente mudando para esse novo momento, né? Eu ia só comentar também aqui, isso não para aqui, né? O André acabou de falar, quer dizer, isso não para aqui, você está vendo a evolução a todo momento. A gente viu o e-commerce crescer em termos de credenciamento de novos clientes, 700% na pandemia. A gente viu em 2019, quando a gente teve o Black Friday, tivemos 600 mil novos usuários do e-commerce. Na pandemia já bateu 8 milhões de usuários. E a coisa vai embora. A gente está agora trabalhando com reconhecimento facial, né? Já temos experiências de reconhecimento facial. E eu digo assim, o sonho de consumo é você entrar no supermercado, encher teu carrinho e passar por um scanner e ir embora para casa. Acabou, né? Não tem atrito, não tem nada, não tem... Então, acho que isso tudo, durante um curto tempo, a gente vai estar vivenciando várias coisas nesse sentido. Ok, senhores. Uma última pergunta, infelizmente. Para você, Marcelo, começando a resposta,
O que podemos esperar, né, em se tratando de experiência de pagamento, tanto para consumidores quanto para os estabelecimentos comerciais? Uma visão de futuro. Olha, Ricardo, eu vou na linha do que o André falou aqui agora há pouco, aqui, do que a gente falou aqui nesse nosso bate-papo. Eu acho que vai ter uma proliferação de meios, de métodos diferentes de pagamento que foram acelerados durante a pandemia, né? E que agora serão aproveitados tanto na parte do digital quanto na parte do mundo físico, né? Acho que citar aqui um caso que acho que a grande maioria não, certamente todo mundo acompanhou, mas nós aqui, o Caffarelli e o Rodrigo passaram um pouco mais vivenciaram mais de perto, que foram as soluções desenvolvidas por exemplo, para o auxílio, para a poupança social digital, para o auxílio emergencial do governo. Né? Então, de forma bem resumida, a gente teve que acelerar, a gente falou aqui em aceleração, a gente teve que acelerar duas soluções, basicamente, uma que era praticamente inexistente, que era o débito online, né? Como que a gente fomentava isso de uma maneira rápida para que todos os milhões de brasileiros aí tivessem acesso àqueles recursos, né, através de compras no e-commerce, e também soluções de QR Code para que tivesse uma possibilidade desse recurso ser utilizado também no mundo físico, né? A solução de QR Code, por exemplo, ela envolveu as credenciadoras, até por isso que eu falei aqui, citei o Caffarelli e o Rodrigo, mas foram soluções que foram colocadas em menos de 20 dias, em 18 dias a solução estava rodando, né, dentro de mais de 90% do mercado de aceitação, né, de credenciadoras no país, e que transacionou aí, quando a gente fala das duas, ela transacionou coisa acima de 40 bilhões de reais. Isso são soluções, obviamente, foram desenvolvidas e aceleradas pela pandemia, mas são soluções que agora elas vão também ser fomentadas dentro do ambiente digital e também dentro do mundo físico. Então, a gente já começa a ver, né, uma utilização grande de soluções, por exemplo, de QR Code, né, através até da expansão que a gente vê acontecendo dentro de carteiras digitais, né, e que é possível acontecer por conta do que aconteceu especificamente no ano passado e por conta da pandemia, né? O débito online é igual, né? O Oscar comentou agora há pouco de soluções de tokenização, a gente tem um 3DS aí vindo, a indústria praticamente pronta agora em fase de rollout. O que a gente está falando com isso é basicamente colocar todo o nosso movimento de débito também disponível para soluções online, né, para soluções de pagamento de cartão não presente, soluções de e-commerce. Isso tem um potencial de alavancar volume, né, e lembrando que uma das nossas funções aqui é deixar mais fluida, né, e mais transparente essa relação de compra, né, entre o estabelecimento comercial e o portador. Eu acho que a gente vem num caminho que é isso que vai acontecer em 2020, 2021, 2022. Eu acho que a gente vai ter essa proliferação muito trazida pelo que aconteceu no ano passado, né, e muito pelo engajamento do setor como um todo, da gente trazer isso e fomentar isso junto aos estabelecimentos comerciais. Ô Max, essa questão do auxílio emergencial aí, a gente contribuiu numa inclusão de pagamentos, né, de pessoas em meios de pagamentos de mais de 60 milhões de brasileiros. Acho que esse Exatamente. É um ponto muito bem lembrado. Sabe? E só fazendo uma parte aqui, que eu acabei não comentando, acho que uma coisa bacana disso foi que ela desmistificou um negócio que a indústria inteira tinha como uma verdade, que era que a população de baixa renda, ela não poderia, ou não seria, ou estaria digitalizada, né, porque a gente viu pelos volumes que foram transacionados, tanto no e-commerce quanto em soluções de QR Code. Então, quando você imagina que alguém que vai receber um benefício assistencial, né, num momento como esse, vai conseguir baixar um aplicativo, né, acionar um QR Code e fazer uma transação num supermercado ou numa farmácia, né, ou numa padaria, ou qualquer estabelecimento que seja. E isso aconteceu. Né, transações no e-commerce também aconteceram, com alguns bilhões de reais, como eu comentei agora há pouco. Então, acho que foi um paradigma aí que foi superado pela indústria como um todo. Ricardo está no mudo. Está no mudo, Ricardo. Eu vou aproveitar que você está no mudo e vou dar uma complementada aqui rápida. Pode ser? Por favor, Oscar. Não, só comentar aí, em linha com o que o Marcos comentou, né, mas a gente olha para essa futurologia, né, e obviamente quem está no centro disso tudo são os nossos clientes, né, então a gente olha, leia-se como os nossos clientes, né, o consumidor diretamente e os estabelecimentos comerciais, né, os grandes empreendedores, enfim,
Rodrigo comentou, dos pequenos e médios negócios. Então, acho que o trabalho vai ter cada vez mais entrando em setores que até então não era comum você ter isso. Então, um exemplo que eu dou muito forte é o setor de transporte, que cada vez mais tem entrado dentro dessa história de meios de pagamento eletrônico, né, para facilitar. Quando o Caffarelli comentou aí do carrinho que você já saia, né, praticamente você pegar uma experiência que você tem com o automóvel hoje também e você sair com o seu carrinho de compra, né, diretamente. Então, uma visão que a gente tem realmente é de que cada vez mais vai ter uma demanda crescente de setores, né, que não vou dizer que eram reticentes com o meio de pagamento eletrônico, mas que vai vir como uma onda que eles realmente, para conseguirem ser competitivos dentro do mercado, vão ter que se adaptar. E acho que a boa notícia é que isso está cada vez mais acessível, né, a toda a população, a todo o grupo de empresários, enfim, de comerciantes. Por quê? Porque tem sido feito um trabalho de educação muito forte em relação a isso. Os investimentos que a gente mencionou também, que são muito grandes, né, feitos pela indústria, e também tem uma questão de, quando a gente fala de bancarização, né, hoje as pessoas, ao contrário até do que se pensava, né, como o Marcos comentou, de que não iam ter esse embarque, né, no digital, elas sim estão embarcadas, né, então o digital é uma realidade, a multicanalidade ela é uma realidade, e o consumidor e os nossos clientes, de um modo geral, eles vão continuar demandando, né, serem atendidos da forma como eles preferirem. Senhores, muito obrigado, é uma pena, a gente ficaria aqui horas discutindo isso aí. Muito obrigado pelas contribuições, agradeço a todos pela audiência e até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo.